All right, good evening, everyone. Bem-vindos. Boa noite. Buenas noches. Thank you all for joining us this special evening as we launch our first community event of the year, an early celebration of Earth Day. We will first begin with a song from Shirley, who will open our gathering with a prayer, seeking permission and blessings from the land. Erehé, Inhauit? Erehé? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos pedir permissão para falar. Permissão para começar. Algo novo, algo bom. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Tikonya shikura inna he. Inna ta kruk tek tek tupi he. Ning paren makiam, ning paren makiam, ning paren makia he. Krenak rehenga wita. Krenak ta fotupi. Igikan. Maret. Kita miamram jukunu hiyun. Maret rehenga wita miamra. Jukuna rehenga wita miamra kra inga wit nyora nyawit. Hey yeah. Oh. Muito obrigada, Shirley. So, for those of you who don't know, my name is Sarah Lopez, and I am the founder of The Jungle Journal, an educational and media platform championing culture, climate, and conservation throughout Latin America. I will begin tonight's event by acknowledging the land that we are on currently, in what is now known as Brooklyn, is part of the traditional territory of the Lenape people. This land, known as Lenapehoking, spans across present-day New York, New Jersey, parts of Pennsylvania, and Delaware. The Lenape people were forcibly removed from this land due to the colonization of the eastern seaboard, and many were displaced westward. Yet, they continue to live, thrive, and persevere with their culture across the US today. We want to take this moment to acknowledge their memory and their legacy. As we gather here tonight, we recognize the historical and ongoing contributions of Indigenous communities and express our commitment to centering Indigenous voices in our work, especially when it comes to conversations around environmental justice, climate change, and cultural preservation. As you all took your seats tonight, you might have seen a video playing here in the background. This video contains footage of ruins, jungles, and communities from the Lacandona jungle, where the present-day Lacandon Maya reside. They call themselves Hichwinik, the real people. This community and this jungle inspired this very project. And they have been connected to us for the last 7 years. The journey with the Lacandon Maya shaped not only the foundation of the Jungle Journal,
but it also deepened a personal understanding of the inextricable link between cultural survival and environmental justice. It's stories like the Lacandon Maya, and like the ones we're about to hear tonight, that serve as reminders that land is more than geography. It is memory and identity. And the protection of these landscapes will determine our future. Today's event marks the first conversation in a series titled Our Land, Our Future, a series highlighting voices and leaders in climate and community throughout Latin America. I'll go ahead and introduce our very esteemed guests. Tonight we are sharing the floor with Shirley Krenak. Shirley is an Indigenous activist, medicine woman, Krenak leader, filmmaker, climate justice activist, and matriarch. We are also joined tonight by her son, Giyun Krenak, who is a proud member of the Krenak community and who is wanting to continue in the footsteps of his mother with climate activism and being a voice for the Krenak community. And we will also be joined by William Anderson, who will be here translating on behalf of Shirley and Giyun today. For those unfamiliar with the Krenak community, they are an indigenous people from present-day Minas Gerais, Brazil. Descendants of the Botocudo do Leste, a larger indigenous group that faced near eradication during the 18th century. The Krenak represent the enduring legacy of their ancestors, continuing to protect their land, culture, and identity, still with the ongoing face of threats. During the Brazilian dictatorship that spanned 3 decades, from 1964 to 1985, the Krenak would undergo forced displacement, torture, and violence. On Tuesday, April 8th, just a couple of days ago, marked a long-awaited victory for the Krenak community and crimes committed against them during this dictatorship. A federal court hearing upheld all convictions related to the crimes committed against the Krenak. Some of these crimes include illegal imprisonment, forced labor, physical abuse, the destruction of sacred lands, dismantling cultural life, banning native language and rituals, and recognizing the need for a public apology, land restitution, and cultural reparations. This ruling marks a turning point for a historical reckoning and the advancement for justice for Indigenous communities. We will start tonight with a screening of Shirley's short film, Sons que Curam. This short film serves as a meditation on land, memory, and healing in the wake and aftermath of one of Brazil's worst environmental disasters, the Mariana Dam collapse, which led to tons of toxic waste being spilled into the Doce River, considered a sacred entity by the Krenak. This film is Shirley's testament to her land, her people, and an urgent plea for humanity to listen to Earth's cries. It's definitely Sons que Curam. Very, very healing film. Muito obrigada, Shirley, por fazer esse filme. Now we will start with some questions. So William will be helping with the translation, as I mentioned earlier. I know that the Doce River and the 2015 environmental catastrophe that happened with the Mariana Dam collapse
impacted the Krenak community. Can you explain for the audience so they understand the gravity of how much it impacted the Krenak? What is the spiritual and cultural connection to the Dulce River? Então, com respeito ao catástrofe ambiental que aconteceu em 2015, como que esse afetou o Rio Doce? E também se pode falar um pouquinho mais sobre a conexão espiritual que o seu povo tem com o Rio Doce e como que foi mudado essa conexão pelo desastre que aconteceu. Tem brasileiro aqui? Ok. Tem alguém de Minas? Não? Mas todos são cientes do que aconteceu em Minas Gerais, certo? Que bom. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho e que bom tê-los aqui. Gratidão imensa por estarem aqui hoje. So thank you all for being here. And Shirley's asking if anyone here is Brazilian, and especially if anyone here is from Minas Gerais, which is where the Krenak people are from. And also, she wanted to know if you are familiar with the environmental disaster that we're talking about that happened in 2015. Primeiro, Krenak. Kren, cabeça. Nak, terra. So Kren, when you break down the word, Kren is your head, and Nak is the earth. Então, somos um povo terra. 24 horas por dia. Esse é meu povo. A gente sempre está reverenciando a Mãe Terra com o nome que a gente carrega, Krenak. With this name comes the responsibility to always show reverence to Mother Earth because we are people from the earth and the Krenak people believe that they are one with the earth. Com o crime que aconteceu em 5 de novembro de 2015, provocado pela Companhia de Mineração Vale, hoje o meu povo não tem contato nenhum com o rio que corta o nosso território. So this rio that cuts through their land, there was this environmental disaster happened because of a mining company called Vale, and it basically destroyed the connection that the Krenak people had with the river. Todo o processo nosso de cura, de educação, de resiliência, sempre foi feito às margens desse rio, que nós chamamos de Uatu. So the river played a huge part in their lives with respect to education, curing, and the name of the river is Artu? Watu. Uatu, falem todos, Uatu. Para reverenciação. Sim? E todo mundo pergunta para mim, sabe? Shirley, mas como é que vocês estão educando lá na sua terra? A lot of people ask Shirley, how are you guys teaching about this in your land? O que é mais louco nisso tudo é que o meu povo, os professores, as mães, as anciãs, estão fazendo esse processo de educação falando de um rio no passado. So the crazy part about this is that everything that has to do with education and their culture, all of the moms, the teachers, they're all educating about this river, but they have to talk about it in the past because it's no longer the same. Então, o problema do ser humano é que ele não se coloca no lugar do outro. So the problem with human beings is they don't put themselves in other people's places. O trabalho dos Sons que Curam, ele vem para isso, para colocar vocês no meu lugar, no lugar do meu filho. The purpose of this is to put you in the place of Shirley and her son. Como é para vocês terem um rio correndo no seu território no presente, mas espiritualmente e de forma verdadeira da vida, você tendo que falar dele no passado. So how would it be to have this important river in your life that is so important spiritually, and you would have to talk about it in the past? Então, só aí dá para imaginar como está meu povo, não dá? And that's the position that their people are in right now. Dá para imaginar?
Can you imagine it? Respondi sua pergunta? Eu acho que sim. If the river could speak, what do you think it would want the world to know? E se o rio pudesse falar, o que você acha que queria que o mundo lembrasse sobre ele? Se o rio pudesse gritar, se o rio pudesse falar novamente, né? O que o rio falaria? Ei, o rio que corre dentro de mim, corre dentro de você também. Então, por que vocês estão me matando? So the river wouldn't just talk, it would scream, and it would say, the river that runs through me, the water that runs through me also runs through you, so why are you killing me? In this film, you follow the Doce River through various different landscapes, some of them different biomes. Many people have this conception that Brazil is just the Amazon rainforest. But in reality, it's an ecologically diverse land made up of several unique biomes. Can you tell us more about Brazil's geographical diversity and how the Krenak fit within that? Ao largo do filme, você segue o Rio Doce por paisagens diferentes. Tem muita gente nesse mundo que tem o mesmo conceito, tem um conceito do Brasil que é só o Amazonas. Mas, na verdade, é um lugar que é muito diverso ecologicamente e tem vários biomas diferentes, cada um com sua paisagem única, né? Como que pode descrever mais o Brasil com respeito à diversidade que tem ecologicamente? Eu sou do bioma da Mata Atlântica. E no Brasil existem 6 biomas. So Shirley and her son are from the Mata Atlântica, which means the Atlantic forest or the Atlantic jungle. And in Brazil, there's 6 different biomes. Mas eu sempre coloco mais um, que é o oceano. And she always puts one more, or considers one more, which is the ocean. Pampa, repitam comigo o nome dos biomas. Pampa. Pantanal. Caatinga. Mata Atlântica. Cerrado. Amazônia. E oceano. Esses são os biomas de toda a nossa biodiversidade. These are all of the biomes that make up our biodiversity in Brazil. Aonde foi que vocês se esqueceram disso? And where did you guys forget about all of them? Todo mundo vai para a universidade, todo mundo vai para as escolas, mas será mesmo que estão aprendendo direito? So we all go to school, we go to university, but are we really learning the truth? Todo mundo está falando sobre questões climáticas, sobre ações ambientais, sobre proteger o planeta. Mas será mesmo que conhece o planeta? So we all learn about things like global warming and protecting the planet and how to preserve our Earth, but are we really learning how to do the real work? Cada bioma é importante para o equilíbrio da Terra. Each biome contributes to the equality of the Earth. Mas o mundo conhece apenas um. And the world only knows one. A Amazônia. Enquanto vocês aqui falam apenas de um bioma no meu país, vocês me matam mesmo eu estando viva. So while you only recognize one biome in Brazil, you kill her even while she's here living. Então, por favor, daqui por diante, quando forem falar da biodiversidade do meu país, lembrem,
o meu povo está vivo no bioma da Mata Atlântica. So moving forward, when you think about the biodiversity in Brazil, please remember that her people, the Krennic people, are alive and they're in the Mata Atlântica. E assim se completa o equilíbrio da nossa sagrada biodiversidade, através de todos os biomas que se encontram vivos. And that's how you connect the Desculpa, pode repetir? Se conecta e que se mantém o equilíbrio. So all the 7 biomes contribute to maintaining the equality or the balance in nature. Ok? Quantos biomas existem no Brasil? 7. Ok? Não podemos esquecer do mar. Ok? Erehé? Hereje. Shirley, were there any moments during the film that were especially emotional or unexpected, or you had revelations? Teve algum momento durante a gravação do filme em que você sentiu alguma coisa especialmente emocional ou uma emoção que você não estava esperando, em que a paisagem ou a comunidade revelou alguma coisa poderosa para você? Esse trabalho dos Sons que Curam, ele veio através de uma conexão do sonho, veio através de um sonho. So this film, Sons que Curam, Sounds That Cure, came from a dream. E esse sonho mostrava mulheres de muitos países diferentes em um alto de uma montanha. This dream showed a lot of women from different countries on a tall mountain. E ao qual eu me encontrei com essas mulheres nessa montanha, nesse sonho. And I met up with these women on this mountain in this dream. E depois que todas nós estávamos em cima dessa montanha e que unimos as nossas mãos, saía uma energia muito alta de dentro do nosso coração que alcançava o céu. So as we were on this mountain, we joined hands, and as we joined hands, an energy very powerful came out of all of our hearts, and it went up to the sky. E que se transformava nas cores da aurora boreal. And it transformed into the colors of the aurora borealis. E nessa mesma ação veio toda a imagem de como eu deveria fazer esse trabalho. And with that, she had the image, everything came together of what this work is supposed to look like. Então eu acordei imediatamente, peguei um caderno e comecei a desenhar todas as telas que vocês acabaram de ver. So she woke up and she quickly started drawing everything she saw in her dream, and that is what makes up this film that we just watched. E o mais incrível é que esse trabalho foi feito com mulheres autistas. And the most important or incredible thing about this is that it was made with the help of autistic women. Então tem uma intelectualidade muito alta nesse trabalho, um respeito ao escutar. So there's a very high intellectuality in this film with regards to hearing what's going on around us. E com essas mulheres autistas eu aprendi ainda mais a escutar. And with the help of these women who are autistic who helped her make the film, she learned better from them how to listen to the signs around us. Tudo demais machuca. Everything is hurting. A gente precisa saber fluir como a água. And we need to learn how to flow with the water. Porque aí a gente vai escutar de uma forma equilibrada. And that way we can learn to listen in a way that's more balanced. Mas por quê? Nosso corpo, a metade do nosso corpo é o quê? Água. Nosso corpo todo é água. Half of our body is, more than that, is made up of water. E se o ser humano está se perdendo no planeta, é porque não escuta a sua própria água interna. And so if we're losing ourselves in this world, it's because we're not listening to the water that's inside of us. Vocês não estão deixando esse rio dentro de vocês fluir. That we're not letting the river that's inside of us flow.
Por isso essa bagunça. And that's why there's this mess. How do you see art or film as a tool for reclaiming narrative, memory, and territory? Como que você vê arte ou filme como uma coisa para reclamar uma narrativa, uma memória ou um território? Hoje, aqui, eu escutei da boca de uma pessoa que, possivelmente, ela teria sido uma árvore no passado. So today she heard from somebody that possibly that they had been a tree in a past life. Mas só que nós não somos árvores só no passado. But we're not just trees only in the past. Nós somos no presente. We're still that in the present day. E eu vou provar agora. And I'm going to prove it right now. Fiquem de pé. Stand up. Quando vocês olham para baixo, When you look down, o que vem? what do you see? Feet. Peixe. Não. Raízes. Roots. Quando você acompanha o seu corpo, tronco. When you follow your body from the ground up, this is your trunk. Quando você abre os seus braços, abre os braços. Galhos. Branches. Quando você toca o seu cabelo, que o seu cabelo acorda às vezes todo bagunçado. Sim? Folhas. Your leaves. Quando você tem sensação no seu coração. Conexão. And when you feel in your heart, that's connection. Todas as árvores se conectam um com as outras. Every tree is connected to one another. Onde foi que vocês se esqueceram disso? And when did we forget about that? Isso significa sons que curam. And this is what this film means, sons que curam. Sorrir faz parte da vida, viu, gente? Smiling is part of life. Exactamente. What would justice look like to you for this river disaster in both ecological and cultural terms? Para vocês, qual seria o significado de justiça com respeito a esse desastre do rio, de uma maneira ecologicamente e cultural? De uma maneira ecologicamente cultural. Justiça, para mim, é eu poder pegar os meus filhos e chegar à margem de um rio e gritar para eles: tomem banho, se banhem, se limpem. Justice would be bringing her people and her children to the river and yet being able to tell them, Não se preocupem, don't worry, you can take a bath here, you can enter the water, it's okay. porque é o nosso rio Because it belongs to us e ele não está morto. and it's not dead. Isso seria justiça para mim. That would be justice. Beber água sem ter medo de morrer. To be able to drink from it without being afraid of dying. Defender meu território sem ter medo de levar uma bala na cabeça. Defend her territory, her land, without being afraid of getting shot. Poder assar meu peixe no meu território, comer meu peixe do meu rio. Be able to eat the fish from the river.
poder ver as crianças fazendo o ritual sagrado nesse rio. See the children doing the sacred rituals in the river. Justiça para mim é ter o meu rio de volta. So justice would be having the river back. Mas eu tenho noção muito grande de que isso é impossível. But she feels very strongly that this is impossible. Mas mesmo diante da impossibilidade, eu sou uma mulher que eu não desisto da luta. Even though it might seem impossible, she's a woman who will not give up. E o meu povo Krenak tem provado isso 24 horas por dia. And 24 hours a day, the Krenak people prove that. Provado que através da palavra justiça pode existir também humanidade. That within the context of justice, humanity can also exist. E é isso que nós passamos para os nossos filhos 24 horas por dia. This is something we share with our children every single day, all day long. Levanta a cabeça, Lift your head up, porque mesmo você não tendo o seu rio correndo aí, você está vivo. because even if you don't have your river here anymore, you're still alive. E esse rio ancestral está dentro de você. And this ancestral river is inside of you. Não se cale nunca. Don't ever fall. E nem abaixe a cabeça para o mal. And don't let your head fall down and focus on the bad things. Porque um ser humano que abaixa a cabeça para o mal é um ser humano sem essência humana. Because a human being that lets their head fall down and focus on the bad things is someone that does not have the human essence. How do you see the role of younger generations in preserving and continuing the cultural and environmental work of the Krenak people? Como que vê as gerações mais jovens o papel deles em preservar e continuar o trabalho cultural e ambiental do povo Krenak? Eu tenho um irmão chamado Douglas. I have a brother named Douglas, Ele é formado em jornalismo, rádio e TV. and he is a journalist in radio and TV. Nós valorizamos muito o processo da educação dentro da minha comunidade. And within their community, they really value education. Porque o que a gente fala para os nossos filhos é que o seu saber é algo que ninguém nunca vai tirar de você. That what you know, your knowledge, is something that nobody can ever take from you. Podem tirar seu rio, pode tirar sua terra, pode tirar as coisas que você pode pegar. They could take your river, they could take your land, and they could take your things. Mas a sua sabedoria, que é algo espiritual e interno, ninguém tira. But your wisdom, which is something spiritual and inside of you, nobody can ever take that. Então, para nós, é super importante buscar o saber, estudar. So for us, it's very important to do research and to know and to study. E tem uma frase que o meu irmão fala em um determinado momento, que para nós é algo, que para mim é algo assim que mexe muito comigo. Ele, em um momento, ele deu uma entrevista e disse: como preparar um guerreiro para a guerra sabendo que ele vai morrer? So something that her brother said in an interview that really stood out for her was he said, how do you prepare a soldier for war knowing that he's going to die? E essa é uma das nossas lutas, principalmente como mãe, como mulher. And that's part of our fight, especially as a mother and as a woman. Porque nós mulheres, estamos vivendo um mundo tão machista, tão dolorido para nós, que o processo da educação se torna algo essencial para a nossa convivência aqui na Terra. And as women, we are living in a world that's very machista,
and it's very painful, and that to be able to be educated is essential for the way that we can coexist with the earth. Por isso, a educação e a sabedoria na nossa comunidade é essencial. Respeitar o outro. And that's why being knowledgeable and having wisdom is so valued in their community, because it has to do with respecting somebody else. Independente da cor, do sexo, do gênero. Okay, and it has nothing to do apart from the color of their skin, their gender, or their sex. Respeitar. It's about respect. Hyun, uma pergunta. What is your hope and vision for the future of your people? O que é a sua esperança e a sua visão para o futuro do seu povo? Primeiramente, boa noite. Gratidão a todos que vieram aqui hoje. E meu nome é Hyun Krenak. Significado na minha língua, Hyun é beija-flor. Hyun means hummingbird. Faço um curso de educação física na minha cidade e sou muito grato pelo convite que vocês fizeram para mim, pois é minha primeira vez aqui fora do país e fora do Brasil. Estou impressionado com tudo. Qual foi a pergunta? So he's just thanking everybody for being here. This is his first time in the United States. He's studying physical education in his city. And a pergunta era, qual é a sua esperança e a sua visão para o futuro do seu povo? Eu espero levar o esporte para o meu povo, pois depois que perdemos o rio, o Atu, paramos de fazer nossas atividades, como pescar, brincar na beira do rio, manter o corpo sempre em atividade, que meu povo é um povo muito competitivo, não gostamos de ficar parado. E depois da perca do Rio Doce, acho que tivemos problemas para nos dar continuidade ao nosso trabalho e à nossa espiritualidade com o Rio Doce. E espero que com o esporte eu possa trazer essa esperança de novo de estar conectado com o Atu, com o nosso rio. So with the loss of the river, their people lost a lot of their daily activities, which had to do with what they do physically and how they keep active. And the Krenek people are a very active people. So with his courses that he's studying in physical education, he wants to bring that back to his community to incorporate something that the community can take part in that maybe mimics what they used to be able to do with the river that they no longer can do, because that's going to help them to get back to their way of being a dynamic people. Gratidão. How does it feel sharing the stage with each other? Shirley, we'll start with you. How do you feel sharing the stage for the first time with Gyun? And also, Gyun, how do you feel sharing the stage with your mom? Como que você se sente pela primeira vez compartilhando o palco com a outro? Então, começando com você, Shirley. Como que você se sente compartilhando essa experiência com o seu filho? Sinal de que eu vou poder descansar, né? She can rest. Rapaz, é bom demais, né? Ver o filho da gente participando. É a primeira vez do Hyun ao meu lado, vendo o trabalho que eu faço fora do Brasil. So she's very proud because she can see him doing this with her, and it's his first time traveling out of Brazil and taking part in this work with her. Eu tenho 3 filhos. She has 3 kids. Cada um tem um dom diferente para a vida. So each one has a different purpose in life. Hyun é esportista, gosta do esporte. He's very athletic. E ele acredita muito que a força do esporte
pode trazer a cura para a mente das pessoas. And he believes that sports and being active like that can cure people. Então, para mim, isso já é um dom que ele precisa levar adiante. And that's his purpose that he has to carry forward. E dividir o palco e dividir esse espaço com ele, para mim, é uma honra muito grande, como mãe. To be able to share this space with her and share his dreams is Mas principalmente como mulher. Porque o entendimento que eu tenho de colocar um filho, um homem, para o mundo é que ele possa ser o protetor de muitas mulheres. And as a woman, it's very important too for her to raise her son to be someone that protects women, right? Someone who uplifts women. Porque dentro da minha casa, o que eu ensino é que não existe mulher forte e homem forte. In her house, she teaches that there's no such thing as a strong woman or a strong man. Existem pessoas que se conectam What exists really is people who connect with each other, para não deixar a esperança da vida morrer. to not let the hope for life die. É isso. E dividir o palco com ele só me traz esperança de tirar férias. And sharing the space with him also gives her the hope of being able to take some time off. Tá bom. Incrível. Incredible. Primeira vez acompanhando minha mãe, sempre fiquei de casa, acompanhando ela de longe, distante, mas torcendo muito para que os trabalhos dela dê certo. E graças a Deus vem tudo progredindo e estou muito feliz, muito sem palavras, porque minha mãe é uma guerreira muito forte, apoio muito o trabalho dela e confio muito no que ela vem fazendo, e isso para mim só me traz mais vontade de continuar aprendendo mais sobre minha cultura, aprofundando muito mais com a ajuda dela e dos meus tios, de todos os meus parentes, e sou grato a tudo porque ela vem fazendo, e quero um dia pegar esse lugarzinho que ela está deixando aí, porque é muito disputado. Eu, meu irmão e minha irmã. Mas quero trazer todos eles aqui comigo. So usually he's used to accompanying his mom on these journeys from home, and since this is his first time here, it's very impressive to him. He's very grateful for this experience, and it's really important for him to see how his mom does this work because it inspires him to carry on her legacy and to learn more about his culture and really prioritize curing his people, essentially. Que bom que é disputado, né? Se não fosse, tá lascado. Pode traduzir, Cidinho. Yes, if I'm not mistaken, I think there was a comment about him being exploited with his siblings. He's like, she's exploiting us. And he wants to someday take her spot, but that's all part of it. I mean, it's family business. Would you say that family is important in keeping your activism and values alive? Você acha que a família é muito importante em manter o seu ativismo e os seus valores vivos? Cara, então, eu acho que o que mantém um povo de pé é a coletividade, sabe? Quando a gente fala do processo educacional, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando os meus filhos estavam menores, dentro da comunidade, quando eles começam a aprontar, não é só eu que olho, sabe? É a comunidade toda que está olhando o seu filho. Então, a educação dentro da comunidade indígena, ela é compartilhada, ela é familiar, sabe? So, an example she wants to give is that when her children were younger and they would start to act up, it's not just her that's seeing everything that's happening. It's other people too. Everybody's witnessing it. And
the act of raising children is not just on the parent. It's in their community, it's a shared responsibility. E o que me preocupa é que a palavra coletividade, ela tem sido esquecida dentro desses ambientes familiares, sabe? E principalmente dentro desses ambientes educacionais. And this concept of collectivism is being forgotten within families and also in educational institutions. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim de causa, assim, de momento. Quando no Brasil existem, né, e outros países existem diversos estudantes que vão para fazer faculdade e acabam dividindo um apartamento com muita gente. So an example story is this. So in Brazil and in many other places, when people go to college, they tend to sometimes split spaces or share spaces like dorms or apartments with a lot of other people. Mas quando você abre a geladeira, tem nome de cada um em cada produto. And when you open the refrigerator, everybody's name is on their own things. So all the food is labeled for who owns it. Então, aonde está a coletividade grupal? Where's the collectivism there? Onde está a coletividade humana? Where's the collectivity, the human sharing? Tem certos colégios que emprestar material para o coleguinha é proibido. And there's certain places in certain schools where lending people other, like your work or your materials, is actually prohibited. Então, aonde está o processo, né, da sororidade que todo mundo fala? So where is solidarity in these institutions? What are we teaching Da about solidarity? empatia que todo mundo fala, certo? O coletivo está sendo esquecido. This collective society is starting to become forgotten. Por que vocês acham que está acontecendo tantos crimes ambientais? Why do you think so many crimes related to the environment are happening? Porque cada país quer ser mais do que o outro. Because every country wants to be better than the other. Mas já imaginou se todos esses países que propagam guerra, propagam destruição, estivessem unidos como uma família para fazer o bem comum para a biodiversidade? So imagine instead of all these countries putting so much energy into creating war and creating wealth and things like that, what would it be like if they put that same energy into uniting like a family and caring about the biodiversity of this world? Nós não estaríamos passando por tantos problemas que a gente vem acompanhando ao longo de todos esses processos políticos que a gente vê em todos os países. And what we see is that there's so many political problems in all these countries that we are exposed to all the time, we're always seeing. É bem isso. For those of us, like here tonight, that are living in cities like New York City, how can we meaningfully support indigenous communities and communities like the Krenak? What does true solidarity look like from afar? Para a gente como nós que mora em cidades grandes como Nova York, como que podemos apoiar comunidades indígenas como o Krenak de uma forma séria, importante? E para você, como você vê solidariedade de longe? Okay. Olha, eu tenho uma instituição, né, que carrega meu nome, Instituto Shirley de Ukunan Krenak. Eu chamo o SDK. So there's an institute with her name. She calls it SDK. It's an institute in Brazil that's named after her. Então eu trabalho 24 horas por dia com educação, restauração territorial, porque eu sou uma mulher que planto árvores. So she works every day to educate people and also to restore the land because she spends a lot of time planting trees. E todo mundo fica buscando uma solução para a questão do equilíbrio climático, certo? And everybody's looking for an answer to climate balance. Esses projetos verdes que todo mundo fala que é solução, esses projetos verdes que vêm de uma forma totalmente equivocada, vamos dizer assim. So we all hear these suggestions of green projects, how to be green, and that's going to be the answer to this, but really it's wrong.
Então, nós temos mineração, nós temos crédito de carbono, nós temos energia eólica, nós temos petróleo. So we have all these industries, like there's mining, there's mining for oils, mining for petroleum, all these things that are destroying the environment, E também o lítio. and lithium. E todas essas propostas são trazidas como alternativas ambientais para as soluções climáticas. And so all of these things are considered alternatives to these climate problems. These green projects are considered the alternative, Mas não são. but they're not. E se plantássemos árvores? And if you planted trees, Solucionaria muitos problemas de muitos países, de muitos biomas. it would solve a lot more problems across many countries and across many biomes. Só que para muitas pessoas plantar árvore demora, But for people to plant trees, it takes a long time, porque a árvore demora para crescer. because trees take a long time to grow. E eu quero ver uma floresta de pé rápido. And people want to see their forest grow quickly. Então, por isso, eu não quero plantar. So that's why they don't want to plant trees. Eu estou a fim de destruir o que tem. I just want to destroy what there is. Mas a solução é plantar árvores. The solution is to plant trees. E quando eu falo plantar árvores, eu não falo da árvore em si, ali. When I talk about planting trees, I'm not actually talking about planting trees. Eu falo árvores vocês. I mean that the trees are you. Plantar árvore não é só colocar a mudinha verde ali na terra, não. Não é só isso. Planting a tree doesn't mean just putting a small tree into the ground. Plantar árvore também é plantar seres humanos. It also means to plant and grow human beings. Por isso que demora. And that's why it takes a long time. E essas empresas não querem plantar árvores. And these big industries, they don't want to plant trees. Elas querem destruir o que tem. They would rather destroy what's already here. Eu planto árvores, a minha instituição planta árvores. Então, se vocês querem ajudar, se vocês querem trazer recurso, porque hoje em dia restaurar a terra requer dinheiro, requer recurso. So her institution plants trees, and if you want to contribute or to help right now to restore the land, that requires a lot of resources and money. Aonde as empresas passam destruindo as árvores, eu passo trazendo elas de volta. So where companies go and they take out all the trees and they wipe everything out, her institution goes in and they replace what's been taken. E brigo com as empresas para não voltar e destruir mais. And I battle with these companies to make sure that they don't come back and destroy what I've restored. Essa é a minha luta. That's my fight, my journey. Essa é a luta da minha instituição, é a luta do meu povo. And this is the primary goal of her institution and the fight that her people are fighting as well. E não leva 30 anos, nem 50 anos para recuperar um território, não. It doesn't take 30 or 50 years to recuperate a territory or a land. Essas são as palavras que muitos governantes, presidentes de outros países vivem falando nas COPs. 30 anos, 50 anos para recuperar. A lot of politicians and people in power will say things like that that'll take a very long time. Bando de mentiroso. It's a lot, they're all lying. Porque se todo mundo tiver uma boa consciência de trazer de volta o que está sendo destruído, não leva 30 anos. So if everybody took on the role to replace what was being destroyed, it wouldn't take 30 years. Em 9 anos, no meu território, eu e os meus irmãos, nós já plantamos mais de 4.000 árvores em 150 hectares de terra. So in 9 years, her and her siblings have planted quantas árvores mesmo, desculpa? 4.000. 4 million trees. E qual foi a área? 200 hectares de terra. 200. Within 200 hectares of area. E em 9 anos conseguimos trazer 3 minas de água de volta. And
And we were able to take 3 water mines back. Então, se nós não temos um rio mais correndo limpo no nosso território, eu e minha família ali naquela região, nós temos água para a gente poder beber já. So even if their river does not exist anymore and they can't drink from it, at least that there's 3 sources of potable water in their community for their people. E não levou 30 ou 50 anos. And it didn't take 30 or 50 years. É sobre vontade de fazer. It's about voting and returning to be able to doing these things. Se vocês quiserem visitar e ter conhecimento do que a gente está fazendo, no site da minha instituição, vocês vão ter tudo lá. Né? E o Hyun que toma conta. You are invited to come and see all the work she's been doing at her institution. Obrigada, Shirley. Sim. E eu gostaria de compartilhar uma alegria muito grande, né, aqui com vocês, porque o meu povo, né, acabou de ganhar na justiça, né, a condenação por todos os crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil, né, cometidas contra o meu povo Krenak. So she would like to share the joy she has because, as Sarah had stated before, the Brazilian government, the courts, they finally recognized all of the injustices that were done to the Krenak people during the Brazilian dictatorship. Então, nós já colecionamos 2 vitórias dentro dos processos judiciais referente aos crimes provocados pelo Estado, pelo governo, né, na época da ditadura militar. Eu sou filha de exilado. Eu sou neta de exilado também. So they've already recovered 2 victories from this ruling, which is very important. And because she has such a close relationship with what was going on at the time, it's very important to her. Então, a gente não pode desacreditar da nossa história e da verdade que a gente carrega enquanto indígena. And you can't ignore the truth behind what happened to her people and the weight of their history, because it's very heavy. Porque a justiça existe, sim. Mas depende da gente fazer com que ela faça as ações corretas. So justice does exist, but it's up to us to hold the justice systems accountable. Então, eu gostaria de compartilhar um canto com vocês, que eu vou fazer junto com meu filho, para a gente finalizar as nossas ações. Ok? She's going to sing for us with Hyun. Aí. Não gria rehen oit na knhawita, nem creoni. Ti. Vou ensinar eles agora. Nak. 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 Nhauit. Borum. Rehe. Nak nhauit. Borum rehe. Nak nhauit. Borum rehe. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Hey yeah, hey yeah, hey, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Naknyawit borum rehe. Naknyawit borum rehe. Naknyawit borum rehe. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Naknyawit borum rehe. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Hey yeah, hey yeah. Hey yeah, hey yeah. Hey, hey, hey.
Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Era real e gratidão. Só para no Nakiaú. We have about 5 minutes, and I would just like to open the floor to any questions if anyone would like to ask. Let's go ahead and get you a mic. Go ahead and. We can hear you. Yeah. So I have a question. I noticed that the video was beautiful, but there was the color red, which I also see here in your tribal makeup. Does the color red have something that it symbolizes for the dress of the river? Então tá falando que a arte do vídeo era muito bonito e que viu muito no vídeo o cor vermelho e quer saber por causa da pintura também se o cor vermelho tem algum significado para vocês. O vermelho do vestido é o meu sangue. So the red dress is her blood. O branco do vestido é o meu espírito. And the white is her spirit. Então, o filme tem o espírito da terra e o espírito da paz. Espírito do... O vermelho é o espírito da terra, o sangue. E o branco é o espírito da paz. So the red is the spirit of the earth, and the white represents the spirit of the country. Sim, que na nossa língua são os espíritos Maret. So in their language, those two spirits are called the Maret. Sim. São os ancestrais mais antigos que falam comigo 24 horas por dia. And they represent her ancestors, that are in her past, her old ancestors that speak with her throughout the day. They communicate with her. E essa pintura aqui, quando eu pinto assim, eu falo, vocês escutam. É isso, o significado dessa pintura. So the painting, the meaning behind it means I speak and you listen. Do we have any other questions in the audience? Yes. We're getting you a mic. Do you view it of importance or priority to involve the common people of Krenak into modern cities and towns, or do you view more purity and importance in simply living the indigenous life in the jungle? Se vê importância em incorporar o povo Krenek nas cidades mais grandes do Brasil, ou se você acha ou prefere que sua comunidade se fique uma vida mais Dentro da aldeia. dentro da sua terra, mais tradicional. Gostaria muito de ficar separado da sociedade. I would like to stay away from society. Mas não tem como, It's impossible to do that. porque no processo histórico do tempo ocorreu ações que violaram essa paz. E hoje, nós, enquanto indígenas, precisamos estar em equilíbrio com essa sociedade que nos rodeia e mostrar para elas que mesmo elas estando ao nosso redor, a gente ainda procura manter o equilíbrio territorial. E eles não nos abalam. Somos nós que abalamos a sociedade. Por isso ainda estamos vivos. Por isso. Claro que queremos viver em paz sempre. Eu gostaria ainda de correr pelado, sem medo de ser feliz no meu território. Mas a colonização aconteceu. Agora a gente tem que reverter o processo com
clareza, inteligência. So because of the world we live in today, it's impossible for the societies to remain separate. And there's a part of her that would love to have that traditional way of living and keeping it that way. But because of colonization, it's important for the Krenek people to involve themselves in society, even if that society itself hates indigenous people and does so many injustices to them, because part of that is kind of like declaring, like, we are here and we're going to fight for our land and we're going to fight for our rights. And the way we do that is through intelligence and through clarity. And there's a balance between, okay, what they've done to us, but we're going to do it back to them because we're here and our presence is strong. Sabe por quê? Porque para a sociedade, nós, indígenas, donos dessas terras, somos radicais. So to be indigenous and to be the owner of the earth towards someone who's part of society, that's considered radical. Porque lutar por terra boa, lutar por proteger a água, lutar para manter de pé uma árvore, se tornou movimento radical. So doing all of these things that really are right, like fighting to protect the environment, fighting to protect the river, that really are just things we need to do as humans, have turned into radical movements. Então eu sou radical. So that makes her radical as well. I think we have time for one more question. Anyone else? No? Oh, we have one in the back. Wait, is this work? Oh, cool. I was wondering if you could talk more about the healing you talked about through sport. I thought that was interesting, and I would love to hear more about it. Ela gostaria de saber mais do que você pensa sobre o uso de esporte para curar o seu povo. Meu povo sofreu muito com a perca do rio, né? E como eu falei, meu povo nunca gostou de ficar parado e sempre nadando, pescando, brincando de futebol à beira do rio. E depois que a gente brinca um pouco na beira do rio, o que a gente faz? Vai dar uma refrescada no Rio Doce, vai dar uma nadada, ficar um pouco mais refrescado, com um pouco mais tranquilo. E com a perca do rio, meu povo perdeu os costumes, foi comendo muita comida da cidade, sem pesca e sem caça. Meu povo foi ficando muito obeso. Posso falar isso? E eu acho que com o esporte eu posso trazer um pouco de aprendizado para o meu povo, para a gente tentar se conectar às nossas tradições antigas, para mantermos o nosso povo mais saudável. So because losing the river, it made such a change to everything they did. There was a lot of activities, like they would swim a lot in the river and they would fish a lot, and they would play football on the beach. There was so much active activities going on in their community. There was a very active community. Their people are very active. When the river was deemed unsafe, that changed so much, and people stopped going to the river and stopped that active lifestyle, and it essentially took away their food source, so they had to start eating food from the city, which led to some health problems, and people started to become more overweight. And so what Hihun sees is that he can use sports to bring joy back to these people and be able to influence them to just have that lifestyle they had before the river went away, to be active again and be healthier, and to connect with their ancestral traditions through using sports as like a medium to do that. Tem algo muito importante também, quando o Hyundo traz essa lembrança do processo da alimentação. A comida hoje dentro da minha comunidade vem toda de fora, né?
So one thing that's important to note too is now that they don't have their source of food that they've always had, all of their food comes from outside of the community. Porque antes a gente tinha muita produção das coisas naturais dentro da nossa comunidade e a água vinha do rio para jogar nas nossas plantas, né? So it's not just like the fishing, which was their principal source of food, but also the plants that they would plant. All of the water to grow those crops came from the river. So there's literally nothing they can use now in their land. Então, nós não comemos nenhum peixe mais. Nós não comemos nenhuma caça mais. Nada que é natural da floresta, nós não comemos mais. So they don't eat anything from the river, they don't fish, they don't hunt anything, nothing that comes from their natural surroundings, they can use as resources anymore. Então, não é só também o problema da obesidade, né? A gente tem problema de depressão, problemas psicológicos, tristeza, né? Já perdemos muitos anciões e pessoas que fazem parte da nossa história por causa da tristeza e da depressão. So it's not just obesity that's causing a big problem in their community, but it's also things like depression and being sad, and there's a lot of anxiety, and they've lost people in their community because of this. Porque não existe uma violência mais crucial do que a violência psicológica. And there's nothing more violent than psychological violence, which is what their people are suffering. Uma coisa é machucarem o seu corpo, mas o mais doloroso é machucar a sua mente. You can hurt your body, but it's always more painful and hurtful to hurt your mind. E a companhia Vale de Mineração fez isso com o meu povo. And the mining company Vale that's what they did with their community. Eles machucaram a mente do meu povo. They hurt people's head. É isso. Well, we'll go ahead and wrap it up there since we're over time, and we want to leave some time for anyone that would like to come up and meet Shirley before we need to head out around 8:45. So I would just like to say thank you, muito obrigada, Leon, Shirley. They came all the way from Brazil just to attend this event. So that is very, 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 it's an honor. Gratidão imensa, viu? Pelo carinho, pela atenção, pela paciência, pela conexão. Porque por muito tempo eu fiquei de vir aqui nos Estados Unidos para fazer esses trabalhos. E eu me hesitei muito. Mas eu tenho uma conexão muito grande com os povos indígenas dos Estados Unidos. Muito grande. Espiritualmente, muito grande. E a gente vai fazer muita coisa junto, que eu sei. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu sei que tem ações a serem feitas aqui. A história do meu povo não está aqui à toa. Tudo que a gente faz na nossa vida tem um propósito. E eu sei que tem uma missão a ser feita aqui. Até porque o casco da tartaruga tem um mapa em cima dele, desse casco. E representa a união dos povos indígenas da América. So first off, she was thanking everybody for being here, for the connections and the attention and your patience. And she also told a little bit of a story about how for a long time, she kind of didn't really want to come to the United States. It was never part of her plan to do this work here. But she feels spiritually connected to the indigenous peoples of what is now the United States. And she related it to using imagery with a turtle shell. And she said, if you look at a turtle shell, it's a map. And it's a map of how all of the indigenous people of the Americas are connected. And so she knows that there's a mission to be done here, and there's more work to be done, and she feels that calling.
And thank you all so much for attending and choosing to spend your evening with us. I hope you all enjoyed today's screening and conversation. So just one last time, I'd like to say that the Jungle Journal supported this event, but if you'd like to help out for us to continue more events and also to help with Shirley's Institute, Instituto do Shirley Krenak, you can scan this QR code here to make a donation. We will be dividing the funds for what it took to essentially do this event and help Shirley continue to reforest her area there in Minas Gerais. So I'll go ahead and just say, if anyone would like to come to the stage to meet Shirley, you're more than welcome. We will have to leave here in about 10 minutes. But thank you all again so much. Thank you for coming.